Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Meditando aqui na palavra de Deus, eu me impressionei com 3 personagens que surgiram aqui na história de Jesus durante o período da sua crucificação, o período do seu sepultamento. Me chamou a atenção. Quando Jesus estava ali, indo para o Gólgota, para o monte chamado Caveira, pela via dolorosa, a Bíblia nos fala, eu conferi nos 3 evangelhos, a Bíblia nos diz, no capítulo 23 de Lucas, versículo 26, que Jesus ele foi julgado e ele foi sentenciado à crucificação, à morte e morte de cruz. No versículo 26 diz assim, quando ele estava carregando aquela cruz, aleluia, diz assim, e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Apareceu este homem. Aqui no versículo, em Marcos, no capítulo 15, versículo 21, diz assim, e constrangeram um certo Simão sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Aleluia! E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Aquele homem, a Bíblia destaca que ele tinha 2 filhos e que ele estava vindo do campo. Com certeza ele estava ali batalhando o seu dia de trabalho e de repente, do nada, indo para casa, aquela multidão, e ele se vê obrigado, ou seja, constrangido. Aqui em Marcos, em Mateus, no capítulo 27, versículo 32, diz assim, e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, aleluia, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Olha só, aquele homem estava vindo da luta, estava vindo do campo, estava vindo do seu trabalho. E do nada ele foi constrangido. Esse constrangido significa assim, você ou vai por livre e espontânea pressão. Eu fico imaginando a reação daquele homem. Do nada, você está vindo do trabalho e do nada te pegam. E eram soldados, eram homens poderosos. E diz, vá, ajuda, levanta, vai, leva aquela cruz. Irmãos, eu fiquei pensando o que se passou na cabeça daquele homem, Simão, que do nada se vê obrigado, por livre e espontânea pressão, se vê constrangido a carregar a cruz. Quem sabe naquele trajeto, enquanto ele estava ajudando ali, levando aquela cruz, ele podia estar olhando, mas por que eu estou fazendo aqui? E aí ele tira o foco dele e ele olha, quem está carregando aquela cruz? Aleluia! E ele foca os seus olhos naquele homem já ferido, castigado, aquele homem já moído, chicoteado, já as marcas do sofrimento. O que será que se passou na cabeça de Simão? Era um homem simples, foi escolhido. Vai ser você e é você. E ele estava ali numa situação que talvez ele nunca pensou, imaginou que ia acontecer com ele. Ele estava indo para casa, vinha do campo, né? Pensou, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou descansar. Mas de repente, aleluia, mudou a rota do caminho deste homem. Que interessante. E um outro personagem também
que me chamou a atenção em João, capítulo 19. Nos fala que depois que Jesus foi crucificado, que ele disse: está tudo consumado, que houve um reboliço na terra, que o sol escureceu, oh, aleluia, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Naquele momento em que ele disse: tudo está consumado, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. E muitos ali, aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando eles viram que estava-se já entardecendo, estava na preparação dos judeus que seria para o sábado, o que eles fizeram? Era por tradição, eles tinham que morrer, quebrar as pernas, daquele que estava sendo crucificado. Mas Jesus morreu. Jesus suspirou antes. Jesus disse: está tudo consumado. E como eles viram que estava tudo já consumado, que Jesus já estava morto, como diz aqui, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, para que se cumprisse o que está escrito lá em Salmos 34:20. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E a Bíblia nos fala aqui no versículo 38, depois disso, José de Arimateia. mais um que é citado o nome dele. José de Arimateia, mais um que apareceu neste cenário. Ele era de Arimateia, o que era discípulo de Jesus. Olha só, ele era discípulo de Jesus, mas um discípulo oculto, por medo dos judeus. Então ele seguia Jesus, mas no oculto, no secreto. Ele era discípulo de Jesus, mas tinha medo dos judeus. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha que coisa interessante, que coisa mais linda. Esse homem que apareceu neste cenário, quando Jesus suspirou, quando Jesus disse: está tudo consumado, quando foi comprovado que Jesus havia morrido, ele chegou e disse para Pilatos: me dê o corpo dele para que eu possa sepultá-lo. E com todo cuidado, ele foi e retirou ali o corpo de Jesus. Que interessante. Aquele homem que, mesmo em secreto, ele era discípulo de Jesus. Mesmo sem ninguém perceber, oh, aleluia, ele amava Jesus, ele tinha se entregue a Jesus. E vendo Jesus ali crucificado, ele disse: eu quero cuidar do corpo dele. Pilatos, desde que eu dê a ele um sepultamento. Oh, aleluia. José de Arimateia. E ele foi também ajudado por Nicodemos. E aqui no capítulo 19 de João, versículo 39, diz assim: e foi também Nicodemos. Mas quem que é esse Nicodemos? Aí tem aqui entre parênteses, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Olha só, ele teve a ajuda de Nicodemos. E sabe aonde se encontra sobre Nicodemos? Em João, capítulo 3. Eu acho linda essa passagem, muito linda. A Bíblia nos diz, aqui no capítulo 3 de João: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha só o cargo desse homem, meus irmãos. Ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele fazia parte da suprema corte do Sinédrio. Era um homem importante. E olha, ele foi ter de noite com Jesus. Um homem culto, importante, com uma determinada posição importantíssima. Ele foi ter de noite com Jesus. Olha só, José de Arimateia seguia Jesus, mas no oculto, por medo dos judeus. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Pela posição dele e pela revolução que Jesus estava fazendo, ele não poderia ser visto. Então ele foi no oculto, foi de noite ter com Jesus. Oh, aleluia! E ele chegou e disse:
Rabi, Rabi é mestre, ele já considerava Jesus um grande mestre. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse, olha que diálogo lindo. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olha só, Nicodemos, tão culto, tão estudado, na sua simplicidade, ele virou para Jesus e disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só. E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter lhe dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, naquela ansiedade, naquela sede, ele respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, oh aleluia, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, aleluias, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus, conversando com ele ali, Jesus mostrou o plano da salvação. Jesus falou assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Que o Deus amou o mundo de tal maneira. Então Jesus falou tudo ali com Nicodemos. Oh, aleluia, foi um evangelismo pessoal, cara a cara. Oh, aleluia. E aqui nos fala assim, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Então Jesus falou aquilo ali e foi embora. Esse Nicodemos apareceu também, o nome dele, aqui numa passagem em que todos estavam revoltados, né? Querendo já prender Jesus, arrumar alguma armadilha para Jesus. E assim nos fala em João 7, diz assim, versículo 43, assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e algum deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, de Jesus, né? E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que o não trouxestes? E responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. E respondeu-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita,
Aí Nicodemos, olha que lindo, Nicodemos, que era um deles, né, um dos principais ali, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então ali Nicodemos, ele tomou um posicionamento. O que eles estão condenando, né? Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir? E ali a gente vê que houve ali um posicionamento de Nicodemos. E foi esse Nicodemos, oh, aleluia, aqui nos fala que foi esse Nicodemo que se juntou com José de Arimateia. José de Arimateia então foi e tirou o corpo de Jesus. Já estamos em João. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha só, caríssimo. Mas ele levou ali aquele composto de mirra e aloés que eles usavam para passar no corpo para o sepultamento. Era caríssimo. Continuando, diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amados e queridos irmãos, eu fico imaginando aquele encontro que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, no oculto, não podia ser visto, era um homem da lei, né? Era um homem importantíssimo, e Jesus vai, fala todo, descreve ali o amor, o quanto Deus amou, que entregou o seu filho, e fala, João capítulo 3, leiam, que linda essa passagem, ficou plantada ali a semente. Mas à frente a gente vê que Nicodemos tomou uma posição. Não, ninguém pode condenar sem antes ouvir, né? Então dá a entender que ele estava ali já do lado de Jesus. E agora aqui, junto com José de Arimateia, oh, aleluia, ele estava passando ali aquelas especiarias, cuidando do corpo de Jesus. Os dois retiraram o corpo de Jesus. E ali a Bíblia nos fala que ele estava passando aquelas especiarias. Quem sabe naquele momento, passando ali aqueles óleos no corpo de Jesus, mirra e aloés, nas feridas, ele estava olhando, né, aquele corpo ali e lembrando de todas aquelas palavras, oh, aleluia, de amor, de vida, de esperança, que Jesus estava falando com ele aquele dia, à noite. E ele passando ali e olhando aquele corpo. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Oh, aleluia. Passando ali aquele óleo, preparando aquele corpo para o sepultamento, naquelas costas chicoteadas, naquela face esbofeteada, naquele lado furado, aquela lança que perfurou ali. E ali estava Nicodemos. Oh, aleluia. Quem sabe ali ele estava dizendo: foi por mim, tudo foi por mim. Oh, aleluia. Ele morreu por mim. Oh, aleluia. Simão, o Cirineu. Oh, aleluia. José de Arimateia. Nicodemos. Que experiência eles tiveram de participar ali, de ver o sofrimento de Jesus. Eu creio que eles valorizaram muito mais, muito mais, muito mais.
É necessário nascer de novo. Nicodemos nasceu de novo. E eu fiquei pensando, interessante, né? São 3 homens que apareceram no cenário da crucificação, de dor, de sofrimento, de entrega, onde Jesus foi entregue como cordeiro por mim e por ti. Aquela cruz, oh, aleluias. Que privilégio esses homens tiveram. Aleluias. Eu creio que naquele momento Nicodemos devia saltar o coração dele. Oh, aleluia. Quando ele viu aquelas mãos furadas, rasgada, aquela coroa de espinho em sua face. E ele pensou, foi por mim. Oh, aleluia. Naquele dia ele me disse que era necessário nascer de novo. Eu hoje sou um novo homem, eu tive um novo nascimento. E ele hoje está passando tudo isso por mim. Que privilégio. Tocar nas mãos de Jesus, a sua face. Oh, aleluia. Eu pensei muito nesses 3 homens que fizeram parte da história de Jesus nesse momento de dor e de sofrimento. Lá no Gólgota, sofreu por mim, por eles e por você. Valorize a salvação. Por mim Jesus sofreu, por mim Jesus morreu. Vamos valorizar esse sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Gotas de Orvalho, refrigério para a sua alma.